Começamos a história acompanhando o derradeiro momento onde o nosso protagonista Orhan e os seus colegas de equipe firmam uma sociedade, onde eles entram com o pé e ele entra com a bunda lá ele, e com o pé na bunda devidamente tomado, ele acaba sendo chutado do grupo dos heróis. O Oliver, líder do grupo, chega pra ele na maior cara de pau e diz que mesmo sendo amigos de infância e tendo dado várias chances pra ele melhorar, Orhan ainda não tem o nível necessário pra continuar lutando ao lado deles. Pra vocês terem uma noção do tamanho do prejuízo do nosso prota, os dois fundaram esse grupo há 8 anos e foram os primeiros a alcançar o andar 94 da Grande Masmorra do Sul, o que rendeu pra eles o título do grupo dos heróis e uma fama absurda. O Oliver explica que é vital ter um encantador no grupo, mas que na última incursão, onde havia outros profissionais na área, eles perceberam que o Orhan não chegava nem aos pés dos outros encantadores de Rank S. E o que deixa a gente com mais raiva é que ele nasceu para ser um espadachim, mas como o time precisava de um suporte, ele foi forçado a mudar de classe porque era o que tinha mais aptidão para o cargo. O cara chegou ao ponto de inventar as próprias magias originais para compensar suas fraquezas. Mas o Oliver avisa friamente que já encontraram um substituto, deixando claro que a decisão já foi tomada e não tem volta. Nosso protagonista agradece por tudo, mas a maga Nelly ainda solta um comentário ácido e desnecessário, dizendo que ele era irritante porque ele coordenava as ações de todos e o chamando de pau para toda a obra, dando a entender que ele fez muita coisa, mas é apenas um aventureiro de rank A mediano em todas as funções. Já no presente, vemos que o Orhan está usando os buffs ali para aumentar a própria força física, enquanto fatia um grupo de goblins com precisão, sentindo aquele alívio por não ter perdido a mão com a lâmina. Mesmo que esses bônus de status sejam temporários, ele desenvolveu um estilo de luta totalmente novo, fundindo suas habilidades de encantador com a esgrima para que ninguém nunca mais ouse chamá-lo de mediano novamente. Depois de registrar o progresso em um cristal de teletransporte para facilitar o retorno na próxima visita, ele avista um grupo de aventureiros fugindo desesperados. Os covardes estão discutindo sobre como abandonar uma garota lá atrás por não serem páreos para os orcs. E o líder deles ainda diz que ela deve morrer mesmo, já que acabou de entrar no grupo e a vida dela não tem importância. O Orhan fica possuído de ódio ao ouvir isso, porque ele sabe exatamente como é a sensação de ser descartado por quem você confia e dá um esporro fenomenal nos caras. Um dos sujeitos tenta peitar o nosso herói, dizendo que eles não eram fortes o suficiente para salvá-la, mas o Orhan derruba o infeliz com uma facilidade incrível e exige saber onde a menina está. Enquanto isso, a cena muda e vemos que a jovem se encontra cercada por uma horda de orcs e usa uma barreira mágica para se proteger, mas os monstros batem tanto no escudo que ele acaba se estilhaçando completamente sob a pressão dos golpes. Quando ela aceita que aquele ali é o fim dela, o Orhan surge do nada, usando sua magia de vento para varrer os inimigos para longe e parte para o combate direto. A garota fica em choque ao ver um espadachim usando feitiços de suporte, enquanto luta ao mesmo tempo. Enquanto ele abre caminho entre os orcs com cortes precisos, ela se pergunta se está diante de um guerreiro ou de um encantador. Ele usa magia para deixar o fio da espada ainda mais afiado e continuar o massacre, deixando a menina maravilhada com tamanha habilidade. Após derrotar todos os monstros, ele pergunta se ela está bem e a coitada desaba no choro ao perceber que escapou da morte por um triz. O protagonista ajuda a jovem a sair da masmorra e se despede, mas ela insiste em agradecer de forma apropriada e se apresenta como Sofia Claudel. Ele reconhece o sobrenome e acha o brasão nas roupas dela familiar, mas a Sofia o convida para jantar para mostrar sua gratidão. Ela o leva a um restaurante onde ele vê o mesmo símbolo em uma placa, o que o faz perceber que ela pertence aos coelhos prateados do céu noturno. O cara sabe que essa é uma das maiores guildas do reino e logo conhece a irmã dela, que se chama Selma, que o reconhece imediatamente. Eles já não se viam há um tempo e a Sofia fica confusa sobre como eles se conhecem. Orhan explica que a Selma é uma celebridade no mundo dos aventureiros, sendo a encantadora mais poderosa de todo o continente. Foi ela quem teve a ideia genial de fazer os membros do grupo assumirem funções específicas, o que permitiu que atacantes e defensores trabalhassem em harmonia, enquanto os suportes ajudavam na retaguarda. O grupo dos heróis também adaptou essa ideia, e foi por isso que o Orhan acabou sendo forçado a virar um encantador. Mas depois de verem a Selma superando o desempenho dele na última incursão, eles decidiram que ele era descartável. A Selma, com aquele instinto protetor, pergunta se ele está dando em cima de Sofia, que tem apenas 14 anos, mas ele nega e diz que foi apenas um jantar.
Só que a Selma fica brava do mesmo jeito, achando que ele está sugerindo que a Sofia não é boa o suficiente pra ele. A menina defende o herói ali, contando que ele salvou a vida dela depois de ela ter ido pra masmorra sozinha, o que rende um belíssimo sermão da irmã veterana por ela ter saído sem permissão. Depois que a poeira baixa e a Selma se desculpa pela grosseria, eles comem juntos e conversam sobre a última incursão. A Sofia quer saber porque a Selma sabe tanto sobre o Orhan e ela explica que ele é famoso por ser um dos pilares do grupo dos heróis. A garota fica toda animada e lisonjeada, mas ele revela que não é mais um herói, pois já deixou o grupo para seguir seu próprio caminho. A Selma não consegue entender como deixar um talento desses escapar e percebe que ele agora é um agente livre no mercado. O Orhan até acha que ela vai convidá-lo para os coelhos prateados e já vai logo dizendo que quer um tempo sozinho e tal, mas ela esclarece que tem um trabalho perfeito para ele no momento. Ela quer que ele se junte à guilda para uma expedição de treinamento no dia seguinte, onde um grupo de rank A liderará os recrutas em uma descida de 50 andares na grande masmorra em apenas 3 dias. O Orhan fica perplexo, porque até os melhores aventureiros levam uns 6 meses ali para descer tudo isso, mas a Selma explica que é possível se eles pegarem um caminho mais curto. Mesmo achando o cronograma uma completa loucura por causa da pressão dos patrocinadores, ele entende que o objetivo é fazer os novatos passarem pelos chefes que surgem a cada 10 andares. Se os novatos registrarem os cristais de teletransporte lá embaixo, a guilda acaba ganhando mais força para explorações futuras. A veterana fica impressionada com a inteligência dele. Ela explica que os iniciantes costumam morrer enfrentando os chefes e é por isso que os rank A vão junto, justamente para garantir a segurança. O objetivo é que eles consigam explorar os níveis profundos sozinhos depois disso. Orhan sente-se valorizado ali quando ela diz que o respeita como um encantador, mas ele avisa que não quer voltar para essa função de suporte puro. Ele impõe a condição de participar apenas como espadachim, o que deixa Selma surpresa. Mas enfim, ela acaba aceitando a proposta, acreditando secretamente que ele vai acabar voltando ao suporte se as coisas ficarem feias. A cena muda e mais tarde o Orhan conversa com um senhorzinho ali numa loja que agradece a ele pela propaganda que ele fazia para sua loja ali na postura de herói, mas o prota explica que não pode mais ajudar porque ele não faz mais parte do grupo. Ele sente que se tornou irrelevante sem o título, mas o senhorzinho ali o consola dizendo que as coisas estão apenas começando e que ele deve fazer o que ele acha melhor para si. No dia seguinte, o Orhan chega ao quartel-general dos Coelhos Prateados e encontra a Selma, que está toda felizona por ele ter aceitado o convite. Ele conhece o líder da guilda, que se chama Vince, e pergunta sobre a expedição. O que ele não sabe é que antes da sua chegada, a Selma já havia avisado ao chefe que o grupo dos heróis não será tão forte sem o Orhan. Ela explica que embora as magias dele não fossem as mais potentes em força bruta, a velocidade com que ele lançava os feitiços era colossal, além do fato de que ele cria magias novas enquanto analisa o campo de batalha em tempo real. Para ela, ele tem todas as habilidades mais do que necessárias e é a chance da guilda retomar o primeiro lugar. O Vince fica sem acreditar que os heróis foram tão estúpidos de deixá-lo ir, e a Selma explica que encantadores raramente recebem o crédito que merecem, mas ela sabe do poder dele. De volta ao planejamento, ela detalha que serão 10 grupos de novatos e apenas 5 batedores de elite para protegê-los. O Orhan então questiona o número baixo de protetores, sentindo que há algo escondido que eles não estão contando para quem vem de fora. Mesmo assim, ele aceita a missão por 2 moedas de ouro adiantadas e mais 10 se tudo dar certo, o que é uma fortuna capaz de pagar um ano de despesas. Já na entrada da masmorra, Orhan reencontra a Sofia e elogia como ela ficou bem no uniforme, deixando a menina vermelha de vergonha. A Selma já chega provocando e pergunta se ele tem namorada, e ele explica que sabe falar com as garotas porque o antigo grupo dele era composto por várias mulheres que viviam na mesma mansão. A Sofia fica curiosa sobre onde ele está vivendo agora e ele conta que está numa estalagem enquanto procura um lugar para morar. A irmã mais velha percebe o clima e pede para Orhan ajudar a acalmar os outros aventureiros que estão tensos antes da partida. Ele então é apresentado aos outros protetores e se identifica como um atacante de linha de frente. O time conta com Anthony e Bernard na defesa e a Cat como curadora. Com a Selma no suporte, o grupo parece equilibrado, mas o Orhan se pergunta quem ocuparia o lugar de atacante se ele não estivesse ali.
A verdade é que a guilda perdeu seu principal guerreiro recentemente, que se chamava Albert, e a Selma está apostando tudo no Orhan para essa vaga, mesmo com o Vince sendo contra por achar que os dois encantadores no mesmo time deixaria tudo para lá de desequilibrado. Ela acredita que ele é a única esperança de progresso depois de um ano estagnados, mas ainda resta saber se ele vai performar bem como atacante principal. A Selma então leva o Orhan até onde os recrutas estão reunidos ali, que estão tudo cagado de medo, e já chega jogando o wipe lá no alto. Ela anuncia pra todo mundo que eles com certeza vão chegar no 51º andar, porque o nosso protagonista está no time. A capitã então revela que ele fazia parte do grupo dos heróis e já pisou no andar 94, o que significa que ele conhece aquela masmorra melhor do que qualquer um ali e consegue enfrentar os desafios de olhos fechados. Os novatos ficam em transe, completamente ensandecidos, e a confiança da galera sobe instantaneamente, ou seja, deu certo. Eles sentem que com um cara desses liderando, o objetivo já tá no papo. O nosso prota até tenta pedir pra ela pôr o pezinho no chão e tal, e não exagerar muito, mas a Selma manda real. É o trabalho deles passar essa segurança para que os novatos fiquem relaxados e foquem apenas em lutar. O plano do Orhan era só manter o título de herói para continuar ajudando aquela lojinha do senhor de idade, mas agora ele está preocupado porque a sua reputação vá para o ralo. E sem ter muito tempo para pensar, a veterana o escala para escoltar o grupo 10. Ela explica que aqueles ali são os novatos mais promissores e acredita que eles podem ir longe se aprenderem a trabalhar com uma equipe de verdade. Então a missão dele é treinar essa molecada. Ao se apresentar para o grupo, o guerreiro percebe que a Sofia faz parte do time, mas estranha que só existam 3 pessoas por ali. O líder deles, um rapaz chamado Logan, explica com toda a arrogância do mundo que o resto não conseguia acompanhar o ritmo deles. Orhan já sente o cheiro de problema vindo desse cara, prevendo que lidar com gente convencida vai ser um desafio para o futuro. O Logan se gaba por ser um encantador e jura que vai superar a própria Selma um dia. Já a defensora do grupo, que se chama Caroline, afirma que não precisa de escudo ou armadura pesada, porque os monstros simplesmente não vão conseguir encostar nela. O prota saca na hora que ela é uma defensora focada em esquiva, mas alerta que esse é um estilo de jogo completamente difícil de manter. O Logan comenta que os instrutores já deram esse aviso, mas a garota simplesmente ignorou. Quando a Sofia se apresenta como uma atacante de retaguarda, Orhan sente até um alívio por ter alguém normal no grupo, embora saiba que a missão vai ser osso duro de roer com 2 integrantes tão problemáticos. Assim que entram na masmorra, a Caroline começa a puxar o assunto ali e perguntar por que ele saiu do grupo dos heróis. Mas o herói corta o papo, dizendo que isso não é da conta dela. Ela insiste e conta que a Sofia tinha falado que alguém incrível ia se juntar a eles e tal, e a pequena confirma tudo, lembrando como ele salvou sua vida de forma heróica. Orhan percebe que a Caroline talvez esteja tentando puxar conversa só para acalmar a Sofia, o que mostra que ela é mais atenciosa do que aparenta. De repente, 2 lobos surgem correndo na direção deles, mas o nosso prota é mais rápido e os empala em uma armadilha que ele mesmo preparou. Para ele, o melhor jeito de avançar é eliminar as ameaças rapidamente, já que eles não podem perder tempo com lutas desnecessárias. Eles chegam ao 20º andar e Orhan nota que o Logan é realmente um gênio como encantador, mas falta experiência para dar ordens e coordenar o time. Ele também observa que Caroline consegue cumprir o papel dela por ser rápida, mas luta de um jeito muito imprudente e precisa de armas mais confiáveis. Já a Sofia, embora não seja tão chamativa quanto os outros 2, ela é muito mais forte que um novato comum e tem tudo para evoluir muito rápido. Depois de derrubarem o chefe do 20º andar, a Selma ordena que todos sigam para o próximo nível para registrar os cartões da guilda e encerrar o dia. Mais tarde, Orhan comenta com ela que o grupo 10 tem muito potencial, mas eles ainda não jogam como um time e ele teme que a Carol acabe se matando em combate. A capitã nota que a menina já melhorou bastante, o que faz o herói imaginar o quão difícil ela deveria ser antes. De volta à estalagem, o nosso protagonista dá de cara com o grupo dos heróis da primeira página do jornal, anunciando que eles já têm uma nova encantadora. E a situação foi escrita de tal forma que parecia dar a entender que o nosso prota não valia nada. Enfim, ele sente o peso da situação, sabendo que logo todos vão descobrir que ele foi chutado do grupo, todos lá da incursão no caso, e fica imaginando como eles vão reagir a isso. No dia seguinte, a caminho do ponto de encontro, ele é surpreendido por sua antiga companheira que se chama Luna. Ela era a única que sempre o tratava bem, mesmo quando os outros membros começaram a ser hostis antes de sua expulsão. A Luna pede para ele voltar para o grupo, mas o Orhan sabe muito bem que o resto do grupo não quer ele lá.
Ela admite que está pedindo por conta própria, mas jura que vai convencer os outros a aceitá-lo de volta, porque o time precisa da força dele. O guerreiro sente a sinceridade dela, mas recusa o convite. Ela ainda tenta lembrá-lo da promessa que fizeram de limpar a masmorra juntos, o que mexe com o emocional do cara, mas o Orhan lembra que aquela promessa envolvia o Oliver, o cara que o traiu. Ele se afasta, sentindo que, embora ainda queira cumprir o juramento, não existe mais lugar para ele naquele time. Então, ao chegar ao ponto de encontro, ele percebe que os boatos já se espalharam e todo mundo está cochichando sobre ele ser fraco ou insuficiente e tal. A Selma pede desculpas por ter usado o nome dele para inspirar os outros, sem saber que ele tinha sido expulso, mas o Orhan mantém a postura e promete dar suporte para todo mundo. Os outros batedores veteranos não mudam o tratamento e continuam achando o cara incrível por ele ter chego ao andar 94. Ele então resolve abrir o jogo com o grupo 10 sobre a notícia. Enquanto as garotas acham que o jornal está mentindo, o Logan pergunta na lata se é verdade. Orhan admite que foi expulso por ser considerado fraco e diz que talvez não seja o herói que eles esperavam, mas a Sofia rebate na hora, lembrando do massacre que ele fez contra os orcs. Ele garante que ele é forte o suficiente para levá-los até o andar 51 e que, mesmo não sendo mais um herói oficial, ele vai proteger cada um deles. As meninas confiam nele plenamente, mas o Logan em contrapartida começa a duvidar e se sente um idiota por ter ficado empolgado no dia anterior. Eles então voltam para a masmorra com o objetivo de ir do andar 21 até o 35. O combinado era deixar os recrutas tomarem a frente até o andar 31 e a Sofia junto com a Caroline dão conta do recado. Porém, ao chegarem no 31º andar, eles topam com um grupo de goblins e o Orhan assume o comando. O Logan então aplica uns buffs nas garotas e a Carol começa a fatiar os goblins, mas a Sofia trava completamente a ver um orc, tendo um gatilho emocional pelo trauma do ataque anterior. O monstro avança e o Logan já começa a reclamar, achando que o nosso prota não vai fazer nada. E é aí que o nosso prota entra em ação, utilizando um feitiço de debuff para diminuir a velocidade do orc e acalmar a Sofia, lembrando que ela não está lutando sozinha. Ela então recupera o foco e usa uma lança de fogo devastadora para finalizar o monstro, deixando o herói até impressionado com o nível de magia avançada que ela utilizou. No 35º andar, eles encontram uma aranha gigante. O Logan já entra em pânico achando que não vão conseguir, mas o Orhan mantém a calma e ordena que ele aplique o bônus de status no time. A Carol parte para o ataque, mas o guerreiro avisa para ela tomar cuidado com o veneno. Enquanto a defensora distrai a fera, a Sofia usa cortes de vento para ferir as pernas da aranha. A Carol já começa a comemorar antes da hora, mas o prota avisa que ainda não acabou a luta e manda o Logan buffar a força e a técnica dela bem no momento em que a aranha a prende em uma teia. O Logan percebe que o Orhan previu cada movimento do bicho, e como o rapaz só consegue manter 3 magias ao mesmo tempo, o nosso prota decide usar sua própria magia de suporte para aumentar o corte das facas de Carol, permitindo que ela se liberte da armadilha. A Sofia finaliza a luta esmagando a aranha com uma flecha de rocha maciça. O Logan então agradece ao veterano por cuidar deles e percebe que a vitória só veio graças à coordenação perfeita dele. Na saída da masmorra, a Selma elogia o progresso de todos e lembra que o dia seguinte será o último da expedição. Os rapazes então convidam o Orhan para jantar e ele aceita, vendo que os dois não se importam nem um pouco com as fofocas do jornal. Enquanto isso, em uma carruagem, o Logan pergunta para Sofia os detalhes de quando ela foi salva. Ela descreve as rajadas de vento e a magia de suporte que o Orhan utilizou. O Logan começa a ligar os pontos e percebe que ele usou a mesma magia de aumento de corte que usou na luta contra a aranha, mas fica confuso, porque aquele feitiço só funciona em armas e o herói estava usando uma espada para fatiar os orcs. Ele conclui que Orhan mudou de classe para atacante, mas o desempenho dele como encantador é simplesmente perfeito. O jovem percebe que o cara é um gênio tático que analisa tudo em tempo real e que o debuff que ele usou em um orc ali é algo tão difícil que nem a Selma costuma usar com frequência. Ele se sente um verdadeiro bosta por ter pensado que o veterano ali era um lixo por conta das fofocas do jornal, percebendo que ele está diante de um prodígio que domina qualquer função. No jantar, Orhan conta para os novos amigos que nunca teve tempo para se divertir no grupo dos heróis, porque ele estava sempre ocupado. Eles então dizem para ele esquecer aquela papagaiada do jornal e perguntam por que ele virou atacante. Ele revela que sempre quis ser um espadachim desde criança, inspirado pelo avô que salvou sua vila de um monstro.
Ele explica que só virou um encantador porque o grupo antigo precisava de um para avançar nos andares mais profundos e ele era o único com aptidão para aquilo. O Ansem acha que foi uma boa escolha já que eles chegaram longe, mas o nosso prota discorda e solta que, do jeito que as coisas estão, o grupo dos heróis nunca vai passar no andar 94. Naquela noite, enquanto tomavam banho, a Carol incentiva a Sophia a convidar o Orhan para entrar definitivamente na guilda deles. No dia seguinte, o grupo se reúne para a reta final e a Carol já chega cobrando uma recompensa se chegarem ao andar 51. E antes que a Sophia possa fazer o convite, o prota ouve outros novatos comentando que o grupo dos heróis planeja chegar no último andar da masmorra com sua nova encantadora. Enquanto isso, a cena muda e vamos para o andar 92, onde está o grupo dos heróis. O Oliver tá todo confiante de que vão zerar a masmorra com a ajuda da talentosa Phyllis. A Anneli e o Derek ficam bajulando a novata, dizendo que ela é muito melhor que o antigo companheiro. No entanto, a Luna chega furiosa, questionando por que o Orhan está trabalhando com os coelhos prateados e deixando claro que não aceita ninguém no lugar dele, pois sabe que ele era o verdadeiro coração daquele grupo. Enquanto isso, voltamos para o andar 92, onde o Oliver decide que é hora de eles treinarem o entrosamento com a novata Phyllis. A Luna, que é a única sensata ali, sugere que eles comecem por andares mais fáceis, porque sabe que o dragão negro que habita aquela área é um pesadelo. Mas o resto do grupo está com o ego tão inflado que ignora o aviso, achando que eles estão agora mais fortes sem o Orhan. O líder tenta tranquilizar todo mundo, dizendo que eles não vão peitar o dragão agora, apenas focar nos monstros comuns, mas a Luna continua sentindo que isso ali é um risco absurdo de se correr. No campo de batalha, a gente vê que a realidade é bem diferente do que eles imaginavam. O grupo tá passando um verdadeiro perrengue contra um monstro qualquer, porque os buffs da Phyllis caem rápido demais. O Derek, que antes segurava qualquer pancada, é jogado para longe ao tentar bloquear um ataque de energia que quase atinge a Anneli. A maga reclama com ele, sem entender que a defesa dele está toda exposta. Ela tenta revidar com suas bolas de fogo, mas o golpe não faz nem cócega no inimigo. O Oliver então ordena que a Phyllis buffe a parceira, mas mesmo assim os ataques continuam sendo verdadeiros inúteis. O líder fica sem entender patavina do que tá rolando, já que na cabeça dele, o suporte da novata deveria ser superior ao do Orhan. E pra piorar, a Anneli entra em pânico quando o monstro começa a disparar lasers para todos os lados. Quando o Oliver pede para que a Phyllis preveja os ataques e avise e tals, ela diz que está ocupada demais tentando manter os feitiços ativos. É nesse caos que o dragão negro simplesmente resolve dar as caras, gente, saindo de sua zona de boss e esmagando o monstro menor como se fosse um verdadeiro inseto. E a Luna, que é a única com cérebro pensante, grita pelos pulmões para que todo mundo fuja dali. Mas o Oliver, no auge da sua arrogância, acha que eles conseguem vencer o dragão só porque já fizeram isso antes. E o resultado, meus queridos, obviamente é um verdadeiro desastre. O dragão lança uma bola de fogo que nocauteia o Derek na hora, já que a Phyllis travou de medo e esqueceu de buffar o defensor. A Anneli tenta lançar uma bola de fogo ali que falha miseravelmente e também acaba sendo atingida. Desesperada, a Luna implora para que o Oliver ganhe tempo enquanto eles escapam. Ele então tenta usar seu golpe supremo de convergência mágica, mas o dragão o atropela sem o menor esforço. E vendo que o destino é ir de vala, eles decidem utilizar um item mágico raro chamado Portal Inconstante. A Phyllis então avisa que isso vai jogar eles em uma sala de chefe aleatória, mas a Luna sabe que é a única oportunidade deles sobreviver. Nisso eles abrem o portal, porém, contudo e entretanto, o dragão solta um ataque ali que acaba tirando eles do caminho e ele, o próprio dragão, acaba passando pelo portal. E depois do susto, bom, eles percebem que o dragão sumiu, só que agora ele tá solto em algum outro lugar da masmorra. A Luna avisa que eles precisam relatar isso imediatamente para a guilda para que faça um teletransporte forçado de todos os aventureiros, porque, caras, o dragão vai surgir numa área mais fraca provavelmente e ele vai esbagaçar com quem ele vê pela frente. Enquanto a Luna cura os feridos ali, ela finalmente joga a verdade na cara do Oliver. Ela explica que eles ficaram fracos porque o Orhan utilizava magias originais que ninguém mais conhece. Ela então explica que, por exemplo, a Selma, que é a melhor do continente, aumenta a potência das habilidades em 10 vezes, o nosso prota conseguiu aumentar em 50 vezes.
Foi por isso que o Oliver conseguia ferir monstros poderosos e a Anneli achava que era uma deusa da magia sem precisar de técnicas avançadas. Além disso, os buffs dele funcionavam até nos equipamentos, o que explica porque o escudo do Derek agora parece feito de papel. Ao sair da masmorra, a multidão os aplaude achando que eles tiveram sucesso, mas o Oliver se sente um verdadeiro saco de bosta. Ele percebe que eles não têm direito de serem chamados de heróis e que o Orhan estava carregando o time inteiro nas costas o tempo todo. Enquanto isso, o nosso herói continua focado na expedição com o grupo 10. A Carrie está toda empolgada para sair matando tudo e a todos, mas o Orhan lembra que o papel dela agora é proteger os aliados. Eles conversam sobre o Albert, o antigo as dos coelhos prateados, que morreu enfrentando o dragão. E o nosso prota percebe que a Carol leva a sério demais a ideia de manter os monstros longe da linha de frente. Chegando no andar 40, a Selma pede para o prota cuidar bem do grupo 10, vendo neles um futuro brilhante. Ela confessa que a guilda perdeu o posto de número 1 depois da morte do Albert e vê no Orhan o substituto perfeito. Ele, humilde como sempre, diz que a guilda não precisa de 2 encantadores, já que ela é a melhor que existe. Durante a exploração, ele ensina técnicas valiosas para os novatos. Explica para Carol sobre a defesa ativa, onde o objetivo não é matar, mas anular o ataque inimigo. Para o Logan, ele avisa que usar debuffs exige um conhecimento profundo da resistência mágica do alvo, algo que o jovem ainda não domina. O herói também mostra uma magia de armadilhas que mantém a retaguarda segura e ensina a Sofia sobre a construção paralela, uma técnica avançada que permite lançar vários feitiços ao mesmo tempo. A menina fica tão impressionada que pede para aprender diretamente com ele. Enquanto isso, na Guilda dos Aventureiros, a Luna consegue convencer o mestre da guilda a usar o teletransporte forçado, mesmo sendo uma operação caríssima que drena muita mana. Ela pede especificamente para priorizarem o resgate entre os andares 40 e 50, porque sabe que só Orhan poderia resolver a bagunça que eles fizeram. A cena mudou mais uma vez, e de volta aos coelhos prateados, os batedores veteranos enfrentam o chefe do andar 50. O Orhan usa sua técnica de impacto para aumentar o poder de sua espada em 100 vezes e corta as garras do boss como se fossem de manteiga. O grupo vence e já estava pronto para comemorar o fim da missão, quando o clima acaba mudando drasticamente. Afinal, meus queridos, adivinha só? O filho da mãe do dragão negro surge do céu e a pressão que ele exerce é tão grande que quase todo mundo congela de pavor. E nisso a primeira parte do recap acaba, e se você quer a continuação, já sabe o que fazer. Deixa aqui nos comentários que você quer a próxima parte, senta o dedo no like no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas partes.